Fala pessoal, bom dia, sejam bem-vindos. Sou o professor de matemática Lucas Semani e nesta aula nós iremos estudar sobre polígonos, que é um assunto muito importante e que está presente em praticamente todas as situações do nosso dia a dia. Vejam bem, nós podemos encontrar um triângulo na fatia de pizza, nós podemos encontrar um hexágono na placa de trânsito, nós podemos encontrar um retângulo na tela do seu celular, entre tantas outras aplicações que a geometria possui no nosso dia a dia. Bom, nesta aula nós iremos estudar sobre algumas propriedades dessas formas geométricas para que nós possamos ter mais intimidade com esses objetos geométricos. Vamos lá? Então, pessoal, nós iremos começar definindo o que é um polígono. Os polígonos são objetos geométricos planos com 3 ou mais lados, certinho? Então, pessoal, essa ideia tem que ficar bem clara para vocês, tá? São objetos geométricos planos, ok? Que possuem 3 ou mais lados, ou seja, o triângulo já é um polígono, certinho? Nesse caso aí, nós podemos notar que a circunferência, por exemplo, não satisfaz essas condições de polígono, tá? É um objeto geométrico plano, mas não é classificado como polígono, certinho? Além disso, nós podemos classificar os polígonos de duas formas distintas, com relação aí à configuração dos seus vértices, ok? Nós podemos classificá-los em convexo e não convexo. Palavra estranha. Que é convexo e não convexo, professor? Então, a ideia do convexo, pessoal, é que se nós traçarmos um segmento de reta dentro do polígono, todo aquele segmento estará contido no polígono. Já o caso do não convexo se nós traçarmos um segmento de reta dentro do polígono, nós iremos perceber ali uma parte ou outra desse segmento de reta externo ao polígono, ou seja, alguma parte daquele segmento de reta estará fora do polígono. Eu vou deixar essa ideia mais clara para vocês com um exemplo aqui nessas próprias figuras que nós temos. Vamos lá? Então, quando que um polígono é convexo? Quando ele satisfaz essas condições aqui que eu vou apresentar para vocês agora. Imaginem o seguinte, nós escolhemos dois pontos aleatórios internos ao polígono. No caso desses dois aqui, tá? Escolhi esses dois pontos, observem. Tracei dois pontos. Agora, eu vou traçar um segmento de reta unindo esses dois pontos. Certinho? Observe o seguinte. Tracei um segmento de reta. Ele está inteiramente dentro do polígono. Conseguem perceber? Não tem nenhuma parte dele que está fora do polígono, ok? E assim funciona para qualquer outro segmento de reta que eu resolver traçar aqui dentro. Observe o seguinte, se eu marcar um ponto aqui e um ponto aqui, e traçar um segmento de reta unindo esses dois pontos, o segmento de reta estará inteiramente dentro desse polígono. Agora observem o caso do polígono não convexo. Tracei dois pontos internos ao polígono, isso é muito importante. Os dois pontos que nós escolhermos devem ser internos ao polígono. Agora eu vou traçar um segmento de reta unindo esses dois pontos aqui, tá? Observe o seguinte. Tracei um segmento de reta. E aí, ele está inteiramente dentro do polígono? Observem que não. Essa região aqui, ó, está externa ao polígono, ou seja, está fora. Essa é a ideia de convexo e não convexo, tá? Se eu traçasse, por exemplo, um ponto aqui e outro ponto bem aqui, a gente poderia perceber que mesmo assim, unindo esses dois pontos internos ao polígono, uma parte do segmento de reta que une esses dois pontos estaria externo ao polígono. Entendeu, pessoal? Então, a ideia de convexo e não convexo é essa daqui, tá? No convexo, não importa qual segmento de reta eu trace,
unindo dois pontos internos, esse segmento de reta estará sempre totalmente dentro do polígono. Já no caso do não convexo, nós iremos perceber essa situação aqui, tá? Se nós traçarmos esses dois pontos internos, uma parte do segmento de reta que une esses dois pontos estará fora do polígono, ok? Bom, então, pessoal, agora que nós já definimos aí o que é um polígono convexo e não convexo, nós iremos dar continuidade ao estudo aí das propriedades dos polígonos. Mas por que que essa definição de convexo e não convexo é tão importante? Porque as propriedades que nós iremos estudar, elas são válidas para 100% dos polígonos convexos. No caso dos não convexos, pode funcionar? Pode satisfazer algumas propriedades? Pode, mas nós não temos garantia de que essas propriedades são válidas para os não convexos. Não são válidas no sentido de, como eu falei, pode satisfazer para alguns polígonos? Pode, mas para outros pode não satisfazer. E isso induz ao erro. Se nós padronizarmos, se nós generalizarmos para todos os não convexos, gera erro, porque um polígono não convexo, um ou outro ali, não irá satisfazer essas propriedades. E aí nós podemos acabar cometendo erros na hora de fazer cálculos e observações, tá? Então, convexo e não convexo é importante porque as propriedades que nós iremos estudar são válidas para todos os convexos. Já os não convexos, alguns podem satisfazer e outros não. Nós não conseguimos generalizar essas propriedades para os polígonos não convexos, certinho? Então, feitas essas considerações, vamos dar continuidade aos estudos. Bom, observe o seguinte, nós temos aqui agora a soma dos ângulos internos, tá? Lembrando que essa propriedade ela é válida sempre para os polígonos convexos, tá? Então, pessoal, para que a gente possa somar as amplitudes dos ângulos internos de um polígono convexo, nós utilizamos esta expressão algébrica aqui, muito conhecida aí como fórmula matemática, tá? Ela diz o seguinte, que a soma dos ângulos internos de um polígono será determinada por n menos 2 vezes 180. É muito importante que vocês fixem essa informação aqui, ó. O n que está aqui é a quantidade de lados que o polígono possui. Por exemplo, nós temos esse exemplo aqui. Determine a soma das amplitudes dos ângulos internos do polígono abaixo. Bom, nós podemos perceber que ele é convexo, tá? Se ele é convexo, então nós temos certeza de que essa expressão pode ser usada e dará certo, ok? Então, lembrando que n é a quantidade de lados do polígono. Desse modo, nós teremos o seguinte, que a soma dos ângulos internos desse hexágono, desse pentágono será determinada por 5 menos 2 vezes 180. Por que 5? Pentágono. Se é um pentágono, tem 1, 2, 3, 4, 5 lados, tá, pessoal? De onde nós temos aí 3 vezes 180. 3 vezes 180 resulta em 540 graus de amplitude, ok? Então, pessoal, perceberam aí como é simples? Vale sempre para polígonos convexos. Para os não convexos, nós poderemos perceber ali um ou outro que irá satisfazer. Mas, se eu percebi que o polígono é convexo, então eu tenho certeza de que dará certo, ok? Então, vocês já viram aí o exemplo numérico, agora vocês têm esse exercíciozinho aqui, tá? Para fixar essa ideia aí. Tentem resolver esse exercício, 1 minutinho, podem começar.
E aí, pessoal, questãozinha bem interessante e simples, não é? Notem que no próprio enunciado nós temos as duas informações mais importantes que nós precisamos, que é a quantidade de lados do polígono e a condição que nós necessitamos para ter a certeza de que nós podemos usar essa expressão algébrica. Bom, no enunciado diz que nós temos um hexágono convexo. Hexágono, 6 lados, convexo, então eu tenho certeza de que eu posso usar essa expressão algébrica e dará certo. Vamos lá? Bom, o exercício diz o seguinte: determine a soma das amplitudes dos ângulos internos de um hexágono convexo, ok? Se é convexo, então nós temos certeza de que poderemos usar essa expressão algébrica aqui. Hexágono tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então, nós teremos o seguinte: a soma das amplitudes dos ângulos internos desse polígono será determinada por 6 menos 2 vezes 180. 6 menos 2, 4. 4 vezes 180, 720 graus de amplitude, tá, pessoal? Viram aí que não tem segredo algum, muito simples, tá? Bom, agora nós temos aqui, pessoal, um outro tópico muito importante, que é o tópico das diagonais. Vocês já devem ter ouvido falar bastante dessa questão aí das diagonais, mas afinal, o que é uma diagonal? As diagonais são os segmentos de retas que unem dois vértices de um polígono. Lembrando que esses segmentos de reta não podem ser classificados como lados, ou seja, os lados do polígono não entram aí na contagem de diagonais, justamente por serem lados, ok? Então, nós não teremos diagonais unindo vértices adjacentes, ou seja, vizinhos. Desse modo, nós iremos ver aí como fazer o cálculo. Vamos lá? Então, pessoal, as diagonais, como eu já falei, são os segmentos de reta que unem dois vértices, mas que não são classificados, considerados lados do polígono, ok? Então, os segmentos que são considerados como lados não entram na contagem de vértices, ok? Então, observe o seguinte: para a gente poder determinar a quantidade de diagonais de um polígono convexo, nós utilizamos esta expressão algébrica aqui. Tá, pessoal? Vou mudar a cor para deixar mais clara essa ideia, tá? O que essa expressão algébrica diz para a gente? Que a quantidade de diagonais que está representada pela letra D é determinada por n menos 3 vezes n e tudo isso dividido por 2. Lembrando que n diz respeito à quantidade de lados do polígono que nós estamos trabalhando. Observe o seguinte: determine a soma das amplitudes. Perdão, pessoal, que é a quantidade de diagonais, né? Então, nós precisamos determinar a quantidade de diagonais desse polígono aqui, tá? Que é o pentágono. Para isso, nós temos a seguinte expressão algébrica: se tem 5 lados, então nós faremos o uso dessa expressão algébrica aqui. O número de diagonais será determinada por 5 menos 3 vezes 5 sobre 2, que resulta em 2 vezes 5 sobre 2, retornando para a gente um total de diagonais igual a 5. Ok? Bom, agora nós temos esse exercício aí para que vocês possam trabalhar a quantidade de diagonais desse polígono ali que está representado. Podem começar. 1 minutinho.
E aí, pessoal, questãozinha bem simples também, não é? Vamos fazer sua resolução? Então, a questão traz uma informação muito importante para a gente também, que é o fato de ser convexo e a quantidade de lados que o polígono possui, ok? Então, nós temos aqui um hexágono, 6 lados, e é convexo. Portanto, nós temos certeza de que essa expressão algébrica aqui retornará a quantidade correta de diagonais desse polígono. Bom, vamos lá. Nós teremos o seguinte, a quantidade de diagonais será determinada por 6 menos 3 vezes 6, tudo isso dividido por 2, que resultará em 3 vezes 6 dividido por 2, de onde nós obtemos aí 9 diagonais para o hexágono. E aí, pessoal, bem tranquilo, não é? Segredo nenhum. Se nós conhecemos a quantidade de lados do polígono e conhecemos também essa condição de ele ser convexo, nós podemos afirmar quantas diagonais ele tem. Ok? Bom, agora nós iremos trabalhar outro conceito muito importante também, que é o de polígonos regulares. Quando que um polígono é regular? Ele é regular quando ele é equilátero e equiângulo. Nós temos aí como exemplos o triângulo equilátero, o quadrado, o hexágono regular, entre outros vários polígonos regulares. Nós iremos trabalhar os principais aqui, tá bom? Vamos lá? Então, pessoal, polígonos regulares, como eu já falei, são aqueles equiláteros, onde todos os seus lados são congruentes, ou seja, possuem mesma medida, e que são também equiângulos, ok? Ou seja, todos os seus ângulos internos possuem mesma amplitude. Observe o seguinte, nós temos aí como exemplo o triângulo equilátero, tá? Ele é equilátero, o próprio nome já diz, e como consequência será também equiângulo. Todos os seus ângulos internos têm mesma amplitude. Para este caso, nós iremos perceber o seguinte, que a soma dos seus ângulos internos é igual a 180, e isso já é um padrão para a gente. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, ok? E essa ideia, ela é confirmada, reafirmada, por meio desta expressão algébrica aqui, tá? Fazendo uso da expressão algébrica para a soma dos ângulos internos, ok? Observe o seguinte, que a quantidade de diagonais do triângulo é zero. Por que que é zero? Observe o seguinte, pessoal, que a quantidade de lados que ele possui é 3. Ou seja, se nós tomarmos esse vértice aqui, todos os outros 2 vértices serão vizinhos a ele. Ou seja, nós não temos aí condições para ter diagonais no triângulo. Vocês lembram lá que eu falei que as diagonais são os segmentos que unem 2 vértices, mas que não são classificados como lados? Bom, nesse caso aqui, nós só temos lados no triângulo, certo? Se nós tivéssemos um quarto ponto, aí sim, nós passaríamos a ter diagonais, ok? Então, informação muito importante, a quantidade de diagonais de um triângulo é zero. Se algum dia surgir essa pergunta, falem com toda certeza. Quantidade de diagonais é zero. Temos aqui, pessoal, o quadrado. O quadrado também é um polígono regular. Ele é equilátero e equiângulo. Ok? E podem perceber também que é convexo, tá? Quando nós trouxermos essa ideia aí dos polígonos regulares, já fica subentendida a ideia de que são
convexos também. Então, polígono regular, ele é convexo, é equilátero e equiângulo. Bom, a soma dos seus ângulos internos é igual a 360. 4 vezes 90, 360. Ou fazendo o uso da nossa expressão algébrica, nós temos aí 4 menos 2 vezes 180, que resulta em 360. E a quantidade de diagonais é 2, tá? Bom, temos também o pentágono. Como vocês já viram, a soma dos seus ângulos internos é 540 e a quantidade de diagonais é 5. E esse polígono aqui, pessoal, regular, o decágono. Decágono é um polígono que possui 10 lados, tá? E eu vou deixar como exercício para vocês. O decágono possui quantas diagonais e qual é a soma dos ângulos internos desse polígono? Um minutinho, podem começar. E aí, pessoal? Questãozinha bem simples, não é? Vamos determinar a soma dos ângulos internos e a quantidade de diagonais do decágono. Vamos lá? Bom, decágono regular, tá? Vale lembrar isso daí, certinho? Nós iremos trabalhar com o decágono regular. Como vocês já viram, nós temos aí a imagem que representa esse decágono. E aqui eu já deixei evidenciada as amplitudes dos ângulos internos desse polígono, tá? Para que a gente possa fazer uma conferência mais prática também. Bom, a soma dos ângulos internos de um polígono convexo é determinada por essa expressão aqui, tá? Sabendo que o decágono tem 10 lados, substituindo o n por 10, nós teremos aí a soma determinada por 10 menos 2 vezes 180. 10 menos 2 é 8. Nós teremos, então, 1.440 1.440 graus de amplitude, tá? E a quantidade de diagonais desse polígono será determinada por n menos 3 vezes 10, que é a quantidade de lados, sobre 2. Lembrando que n, esse n aqui, é esse mesmo 10 aqui, ok? Então, nós teremos aí 10 menos 3 vezes 10, tudo isso sobre 2, que resulta em 7 vezes 10 dividido por 2, de onde nós obtemos 35 diagonais. E aí, pessoal, soma dos ângulos internos, 1.440 e 35 diagonais. Já imaginaram essa quantidade de diagonais dentro de um polígono? É bastante, não é? E conforme os lados, a quantidade de lados vai aumentando, essa quantidade de diagonais também vai aumentando. Então, vocês podem experimentar aí em sala de aula a
quantidade de diagonais e soma dos ângulos internos de polígonos com uma quantidade maior de lados. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima. Tchau, tchau.